Salve Maria, temos aqui então a nossa aula dessa semana, né? Eu tinha que ter enviado para vocês ontem no domingo, mas infelizmente não consegui, mas estou enviando agora, tá bom? Vamos começar a nossa aula rezando nossa Ave Maria, em nome de Pátria, Filho, Espírito e Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulheres e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostri. Amém. Em nome de Pátria, Filho, Espírito e Santo. Amém. Bom, gente, a gente está estudando os 10 mandamentos da lei de Deus. Eu mandei para vocês um material falando do primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Espero que vocês tenham lido o material. Quem não leu, quem não viu o vídeo, eu me lembro direito que eu enviei tudo, por favor, leiam o texto, vejam o vídeo. É importante para a gente enriquecer aquilo que eu falo em aula, que obviamente não dá para eu falar tudo, né? E às vezes falo alguma coisa que não ficou muito claro. Então, lembre-se, eu falei com vocês que os mandamentos estão escritos de forma hierárquica, de forma que o primeiro é mais importante que o segundo é mais importante que o terceiro é mais importante que o quarto. Então, o primeiro diz amar a Deus sobre todas as coisas. Lembre-se sempre que eu disse a vocês que sempre que a gente comete um pecado, a gente está ofendendo esse primeiro mandamento. Se eu cometo um pecado mortal contra o quinto mandamento, também está cometendo um pecado mortal contra o primeiro mandamento. Quem descumpre a lei de Deus, ofende a Deus, tá? E os pecados mortais, como falei com vocês, levam a gente à condenação. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. E lembre-se disso que eu também falei com vocês. Amor, verdadeiro amor, amor mesmo. Hoje em dia, como falei com vocês, qualquer tipo de sentimento que tem por aí, os mais absurdos possíveis, são revestidos às vezes pela palavra amor. Estou falando amor verdadeiro, ele vem de Deus. Deus é amor. Então, a fonte do amor que a gente sente pelas coisas e pelas pessoas é Deus. Então eu só consigo amar os outros se eu amo a Deus. Quem não ama a Deus não tem a capacidade de amar os outros, porque Deus é amor. Então se eu não estou ligado a essa árvore, né, ligado a esse tronco, de onde vem essa seiva que é o amor, que é a seiva da vida, vamos supor assim, né? Se eu não estou ligado a essa árvore, eu não posso amar os outros, porque eu não estou irrigado por essa seiva, né? Então se eu não estou ligado a Deus, eu não tenho capacidade de amar. É o que eu falei com vocês, existe uma série de coisas hoje em dia aí que se chamam de amor. Às vezes é obsessão, às vezes é uma paixão desordenada, às vezes é o prazer, algo que eu digo que eu amo porque aquela coisa me traz algum prazer. Amor não é isso. Amor não é uma coisa que eu dou para que receba algo, né? O amor é algo que sai de mim. Então, se aquela coisa me serve, eu amo. Se não me serve, eu não amo. Não é assim, né? Então, várias coisas nessa nossa vida estão revestidas hoje pela palavra amor, que na realidade não são, né? Amor vem de Deus. Então é impossível que um pecado possa ser revestido da palavra amor, né? Então alguém que mata alguém, porque a gente viu esses casos aí muito aí no passado, ainda hoje em dia, né? O homem mata a mulher, eles chamam isso hoje de feminicídio, e diz que porque ama tanto aquela mulher que não aguenta a perda dela, ela se separar dele, não aguenta viver aquilo, vai lá e mata. Não é amor. Como é que eu posso justificar um assassinato usando o amor como motivo, como fundamento daquilo, né? Então, o ciúme, essa obsessão, um sentimento de possessão, nada disso é amor. Amor, é o que eu falei, vem de Deus, né? E se vem de Deus, está alinhado com Deus. Está alinhado nessa harmonia dos 10 mandamentos, da lei de Deus, da vivência dentro da doutrina da Igreja Católica. Isso é amor, né? Então, por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se eu não amo Deus, eu não consigo amar as outras coisas. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar o nosso livrinho um pouquinho para falar aqui um pouco das coisas que estão escritas aqui, né? Então, vamos lá. Que nos ordena o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento nos manda amar a Deus e servir a Deus como nosso único e soberano Senhor. O primeiro mandamento nos proíbe a idolatria, superstição, sacrilégio, qualquer pecado contra a religião. Obviamente que se eu peco contra algo que é de Deus, eu estou pecando contra Deus, né? Então, superstição, idolatria, eu coloco no lugar de Deus outra coisa. Idolatria, por exemplo, ao dinheiro. Então, eu estou colocando o dinheiro no lugar de Deus. Então, eu não amo Deus sobre todas as coisas, né?
superstição, eu acho que aí porque os astros estão alinhados, assim, a forma tal coisa vai acontecer. Não, tudo no mundo acontece segundo a vontade de Deus. Eu estou atribuindo aos astros e ao espaço, as coisas cósmicas aí, alguma coisa que está acontecendo aqui. Não. Se tem alguma influência, né, das coisas cósmicas sobre a Terra, por exemplo, fala-se muito que as marés estão ligadas à Lua, né? Então, a tábua de marés é feita de acordo com o momento da Lua, né? Então, está ligado por causa de uma questão da gravidade, tá? Gravidade, a força da gravidade, a lei da gravidade, né? Se isso existe é porque Deus colocou isso como uma lei no universo. Então, Deus está sempre acima de todas essas coisas, né? E sacrilégio é essa rejeição de Deus, né? Ou violentar, ou vandalizar, ou minimizar, ou qualquer coisa que eu faça contra aquelas coisas de Deus, contra os ensinamentos de Deus. Então, quando eu, por exemplo, vocês veem, infelizmente, uns dias atrás, eu vi que profanaram uma igreja, roubaram as hóstias que estavam lá. Isso é um sacrilégio, porque aquilo é de Deus. E eu tomei uma atitude criminosa contra algo de Deus. Isso é um sacrilégio. Então, eu descumpro claramente, intencionalmente a lei de Deus e desrespeito às coisas de Deus. Esse desrespeito é um sacrilégio. Idolatria, proibido no primeiro mandamento, é prestar à criatura o culto de adoração devido somente a Deus. Então, quando eu coloco alguém no lugar de Deus, passo a adorar as coisas em vez de adorar a Deus, né? Não podemos, então, prestar culto aos anjos e santos? Sim, podemos prestar culto de veneração aos anjos e aos santos, porque são amigos de Deus e nossos intercessores. Olha só a diferença. Adorar a Deus, aos anjos e santos, a gente venera, a gente tem devoção, né? Podemos também honrar as sagradas imagens e as relíquias dos santos? Sim. Podemos também prestar culto às sagradas imagens e às relíquias dos santos, porque o culto que lhes atribuímos se refere aos mesmos santos. Então, quando eu tenho uma imagem, eu tenho aqui, ó, estou aqui olhando aqui, eu tenho um quadro de Santa Teresinha e tenho uma imagem de Santa Teresinha, né? Óbvio que eu não sei que aquela imagem que é milagrosa, aquele quadro que é milagroso. Eu sei que Santa Teresinha, eu pedindo a ela intercede por mim. E junto de Nossa Senhora ela me alcança as graças que eu preciso. Então, eu me refiro a ela, olho para a imagem, para o quadro, para poder me referir a Santa Teresinha. O ser humano precisa das coisas tangíveis, coisas que a gente não vê, fica difícil a gente conseguir entender, né? Então, a gente precisa das coisas tangíveis, né? Então, eu olhando a imagem, eu me lembro de Santa Teresinha, mais fácil de eu me concentrar em Santa Teresinha, né? Do mesmo jeito que eu posso ter aqui um quadro do meu pai, um quadro da minha avó, para lembrar do meu pai e da minha avó. Não que aquele quadro seja meu pai ou minha avó, eu não acho isso, tá? Então posso sim, olhando para as imagens, colocar meu pensamento naquele santo, pedindo a ele intercessão. Maravilha, problema nenhum. A superstição proibida no primeiro mandamento é toda e qualquer prática ou devoção contrária à doutrina e uso da igreja, como sejam as cenas de adivinhação, amuletos, né? Já viu esse negócio? Uma pessoa usa uma figazinha achando que aquela figa vai proteger ele dos espíritos malignos. Pelo amor de Deus, gente. Ao contrário, que aquilo ali é do maligno, tá? Então isso é superstição, é uma das coisas, tá? Então a pessoa que não passa debaixo da escada, porque se passar debaixo da escada a pessoa vai morrer. Eu não posso ver um gato preto, porque o gato preto traz azar. Olha só, gente, tudo superstição, nada disso existe, tá? Que é sacrilégio? Sacrilégio é a profanação de uma pessoa, de um lugar ou um objeto consagrado a Deus e destinado ao culto. Então, na hora que eu estou profanando aquilo, né? Na hora que eu estou desrespeitando aquilo, eu estou desrespeitando a fonte, o que aquilo representa, né? Então a igreja é uma imagem, é uma representação, é uma instituição criada por Deus, né? E assim diz São Paulo que a igreja é o corpo místico de Deus. Então a igreja é o próprio Deus, né? Nesse sentido, né? Deus abarca inclusive a igreja, né? Então a igreja está aí como prestando um serviço à humanidade em nome de Deus. Então o Papa, a gente diz que é o líder da igreja, né? Que ele é o vigário de Cristo na Terra, né? Então assim, é a representação da igreja. Quando eu ofendo a igreja, eu não estou ofendendo as pessoas só da igreja, eu estou ofendendo a Deus, porque a igreja é uma representação na Terra, que representa na Terra o poder de Deus, a lei de Deus, ela interpreta a lei de Deus. Então, quando eu, um crucifixo, né? Se eu
desrespeito um crucifixo, eu estou desrespeitando aquilo que o crucifixo representa, que é o próprio nosso Jesus Cristo, que é a morte e a ressurreição do nosso Jesus Cristo, né? A morte dele na cruz. Né? Quando eu desrespeito a imagem de Nossa Senhora, eu estou desrespeitando a Nossa Senhora. Tá? Que outras coisas proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe ainda todo e qualquer trato com o demônio e agregação a seitas anticristãs ou sociedade secreta. Tudo que não for religião católica, se eu, de alguma forma, eu vou lá, eu frequento, não sei o quê, eu estou ofendendo a Deus. Porque dizia um santo na igreja, não sei se... Tá, não me lembro, não vou falar aqui que eu não me lembro do santo. Ele dizia que fora da igreja, tudo mais é demônio. Todo culto que eu presto fora da igreja católica é um culto que eu presto ao demônio. Então, qualquer outra coisa que não seja da igreja católica, afasta de Deus, é coisa do demônio. Quem então recorrer ao demônio comete um pecado grave? Sim, quem recorrer ao demônio e invocá-lo, comete um pecado gravíssimo, porque o demônio é o maior inimigo de Deus e do homem. Não precisa nem dizer isso, né? É lícito consultar a alma dos mortos por meio de mesas e outras práticas? Absolutamente não. Não é lícito de modo algum consultar as almas dos mortos por meio de mesas e outras práticas de espiritismo, porque todas essas práticas são rigorosamente proibidas pela igreja. Se a igreja proíbe e eu faço isso, eu estou ofendendo a Deus. Né? Que nos proíbe... Bom, então, isso que eu estou falando aqui, eu peguei o nosso livrinho, mais aquilo que eu falei para vocês em sala de aula e mais o material que eu mandei, vocês juntem para entender esse mandamento. Mas guardem sempre isso que eu estou falando. Deus é amor. O amor vem de Deus. Se eu não amo a Deus, eu não amo as outras coisas. Então, nada que é de Deus, eu devo me aproximar, eu devo me afastar. E devo me aproximar de tudo aquilo que é de Deus e amar aquilo com o mesmo amor que eu tenho a Deus, porque aquilo representa Deus. Então, eu tenho que olhar para o sacerdote como se eu olhasse para Deus, né? Eu tenho que olhar para a igreja como se eu olhasse para Deus. Eu tenho que olhar para as imagens dos santos, imaginando que aqueles são amigos de Deus, estão juntos de Deus. Eu tenho que ter devoção à Nossa Senhora porque eu amo a Deus. Eu tenho que viver minha vida voltada sempre para esse amor a Deus. Primeiro mandamento, então, só fechando. Né? Segundo mandamento. Que nos proíbe o segundo mandamento? Não tomar seu santo nome em vão. Então, o primeiro mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento de Deus, não tomar seu santo nome em vão. O que quer dizer não tomar seu santo nome em vão? Né? Segundo mandamento nos proíbe, está o livrinho nós falando, pronunciar o nome de Deus com irreverência. Vocês já viram aí? Não sei por que isso, gente. É piada. Esses comediantes, né? Gostam muito de fazer piada ou de fazer encenações, alegorias, né? Usando a igreja, usando Deus, usando nosso Senhor Jesus Cristo, usando a Virgem Maria, né? Não sei o motivo do porquê isso, né? Se a pessoa quer fazer os outros sorrirem, quer fazer uma comédia, alguma coisa, por que não usa um outro tipo de tema, mas recorre sempre a esse tema? E muitas vezes, a maioria das vezes, quase todas as vezes, de forma jocosa, desrespeitosa. Quer ver uma outra coisa? Escola de samba. Escola de samba, não sei o motivo do porquê, um tempo aí, toda a escola de samba saía e tinha alguma coisa da igreja colocada lá, né? Ridicularizando alguma coisa, como fosse uma anedota, né? A respeito de coisas da igreja. Quer ver outra? Essa coisa terrível que tem aí de desfile gay, eu não sei o nome direito que dão, né? Várias vezes no São Paulo, Rio de Janeiro, nesses desfiles, leva-se a imagem de santo ou da Virgem Santíssima. Isso é tomar o nome de Deus em vão. É um pecado gravíssimo, porque é desrespeitoso com o próprio Deus. É uma ofensa ao próprio Deus. Então, assim, qualquer tipo de piada, qualquer tipo de anedota, qualquer tipo de uso das coisas da igreja, de uma forma irreverente, de uma forma para atrair riso, para ridicularizar, para esse tipo de coisa, é um pecado gravíssimo. Eu não posso fazer uma piada, às vezes tem umas piadas que a gente ouve falando assim da igreja, mas com um fundo, um bom ensinamento. Eu até conto, às vezes, vocês, na hora da confissão, quando eu estou ensinando, falando sobre a confissão, uma piadazinha que tem sobre essa questão, né? Então a pessoa foi lá no padre pedir perdão ao padre porque tinha roubado as linhas da casa do vizinho para fazer seu almoço.
Ficou arrependido daquilo. Foi lá, foi confessar com o padre que tinha roubado a lei. Aí na hora que o padre vai dar absolver, você diz, não, padre, não me absolve só dessas 7 pedaços de lei que eu peguei, não. Me absolve logo de 10 pedaços, que eu vou precisar passar lá agora, pegar mais 3 para poder fazer a janta. Não é uma piada? Mas tem um fundo aqui. Se eu não me arrependo, eu não tenho perdão. Eu não posso pedir perdão de uma coisa que já estou pensando em pecar novamente. Eu cometi um pecado, estou pensando em pecar novamente, vou lá pedir perdão daquilo que eu fiz, mas já sabendo que eu vou pecar de novo, isso não tem absolvição. Né? Essa piadazinha assim, que tem um fundo para poder ensinar a pessoa alguma coisa, tudo bem. Mas desrespeitosamente, usando a igreja, usando os santos, usando a imagem de nosso Jesus Cristo, isso é um pecado gravíssimo. Gravíssimo. Fazer juramentos falsos, vãos ou de qualquer modo ilícito. Eu juro por Deus que eu não vou. Juro por Deus que não fui eu e fui. Ó. Então eu uso o nome de Deus para atrair para aquela minha afirmação, para agregar naquela minha afirmação um certo sentido de veracidade. Né? Não, ele está jurando por Deus. E na realidade eu estou mentindo. Vocês imaginam que, eu não sei se é hoje em dia assim nos tribunais, né? Quando a pessoa é lá, o réu, ou uma testemunha, ele tinha que botar a mão sobre a Bíblia e jurar sobre Deus, que aquilo que eu falo é verdade, somente verdade, nada mais que a verdade. Jurava por Deus. E muita gente jurava e mentia, imagina. Isso é tão grave que o próprio nosso Jesus Cristo diz assim, é preferível que você não jure, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Porque se você jurar e estiver mentindo, caramba, você está tomando o nome de Deus em vão. Pecado mortal, condenado ao inferno. Gente, então se eu vou usar o nome de Deus para revestir, para maquiar algo de errado que eu estou fazendo, para dar um ar de veracidade, de justo, de bom naquilo que é mal, eu estou escondendo, usando o nome de Deus para disfarçar o mal de bem. Caramba, que coisa terrível. Eu estou tentando puxar no coração daquela pessoa o amor que ela tem a Deus para que ela aderir àquela minha ideia, àquela minha afirmação, àquela minha atitude, como se aquilo fosse uma coisa verdadeira, e na realidade eu sei que é mentira, para ludibriar aquela pessoa, para enganar aquela pessoa, ou para me tirar de uma situação que eu me envolvi, ou para esconder uma mentira minha. Isso é tomar o nome de Deus em vão, pecado mortal. Nós vamos ver que um dos últimos mandamentos é não prestar falso testemunho, tem muito a ver com isso aqui. Porque na hora que eu testemunho contra alguém, e eu estou fazendo um testemunho falso, já é um pecado gravíssimo. Agora, se eu ainda uso o nome de Deus para revestir aquilo de mais veracidade ainda, pior ainda. Por isso que ele vem primeiro. Outro motivo aqui, outra coisa que nos proíbe o segundo mandamento. Blasfemar contra Deus, contra a Santíssima Virgem, contra os santos. Então, a pessoa está envolvida em um monte de situação, coisa terrível, um monte de problema. Eu não acredito em Deus. Deus esqueceu de mim, Deus virou as costas para mim. Não adianta rezar para Nossa Senhora, Bernardo, isso não adianta nada rezar. Já viram isso, pessoas falando assim? Isso é um pecado gravíssimo, né? Isso, assim, desse jeito. E pior ainda, blasfêmia. Tem gente que xinga Deus. Eu vi uma pessoa terrível aqui, vi um documentário, a pessoa falando que Deus não existe. Se Deus existisse, não estava esse monte de coisa que estava acontecendo no mundo aí. E se Deus existe, Ele está fazendo o trabalho dele muito mal feito, porque o mundo está uma porcaria. É o que a pessoa falou. Imagina, gente. Falar assim de Deus. Isso é uma blasfêmia. Blasfêmia é falar assim de Deus, né? É um pecado terrível. Eu não passei para vocês, eu não sei se isso toca naquele pecado ao Espírito Santo, porque nosso Senhor Jesus Cristo disse que o pecado do Espírito Santo não seria perdoado nem aqui e nem depois. Quer dizer, nem pelo purgatório você passa. Quando você peca contra o Espírito Santo, você está se condenando diretamente. Eu, para ser sincero para vocês, acho que a blasfêmia passa por esse caminho, já que Deus é único. Blasfemando, eu estou ofendendo o Espírito Santo. Nem sei se uma blasfêmia dessa não cai nesse rol dos pecados contra o Espírito Santo, tá, gente? Mas é terrível. É terrível não só porque a pessoa declara que não acredita em Deus, como ofende a Deus. Com palavras, e muitas vezes falando isso com raiva, falando isso com revolta, fazendo isso com um espírito raivoso, né, de ira. Isso não é coisa de Deus.
Então, quem toma o nome de Deus em vão, quem de alguma forma pronuncia o nome de Deus com reverência, quem faz juramentos falsos usando vãos ou de qualquer outro modo ilícito usando o nome de Deus, quem blasfema contra Deus, essa pessoa está desrespeitando diretamente a Deus. E esse desrespeito coloca a pessoa na inimizade de Deus. Imagine que alguém te ofende, te xinga, fala um monte de besteira a seu respeito. Essa pessoa é sua amiga? Então, quando você for para um lugar, ou você for fazer uma festa, você vai chamar seus amigos, você vai chamar essa pessoa? Não. Se essa pessoa bater na porta, você vai fazer um churrasco, a pessoa bate na porta, você vai deixar essa pessoa entrar? Não. Não é? A não ser que essa pessoa se arrependa, peça desculpa. Se não pedir desculpa, não vai vir. A mesma coisa. Se eu ofendo a Deus assim, eu estou me colocando em inimizade com Deus. Morri. Vou ficar onde? Onde está Deus, onde não está Deus? Eu não vou ficar onde está Deus. Junto de Deus estão os amigos de Deus. Eu me coloco assim como inimigo de Deus. Eu vou ficar junto com os inimigos de Deus. Só tem essas duas posições, não tem? Então, quem faz isso se declara abertamente contra Deus, rejeitando a Deus. No dia da sua morte vai ser rejeitado. Rejeitou, vai para outro caminho, não vai para o caminho de Deus. Não vai para o caminho da salvação. Entenderam porque é um pecado mortal? O que nos manda o segundo mandamento? O segundo mandamento nos manda honrar o santo nome de Deus, cumprir os votos e os juramentos. Então, ao contrário, além daquilo ali eu não posso fazer, ao contrário, eu tenho que honrar o nome de Deus, honrar os meus votos, honrar os meus juramentos, honrar minhas promessas. Fiz uma promessa, eu tenho que cumprir, gente. Gente, isso é uma coisa complicada na igreja. Tem muita gente que faz promessa e acaba não conseguindo cumprir. Digo para vocês, se vocês fizeram a promessa e não conseguiram cumprir, vá ao sacerdote, pede ao sacerdote, explica ao sacerdote para ver se ele troca aquela promessa. Porque tem algumas pessoas que fazem uma promessa muito, sei lá, estima demais, né? Se subestima demais, ou se estima demais, né? Se sobreestima demais, vamos dizer melhor, né? Então o que acontece? Eu prometo que se eu receber uma graça X da vida, eu vou andando a pé até o Manaus. Caramba! Imagina, sair de Nova Friburgo, andando a pé até Manaus. Dá para fazer isso, gente? Aí eu faço essa promessa, recebo a graça, não consigo cumprir a promessa. Então, pense antes de fazer promessa. Pense antes de fazer o propósito. Pense antes de fazer os juramentos. Né? Pense antes de fazer um voto para que você possa cumprir aquilo. Então, assim, vou dar um outro exemplo. Na quaresma, né? Então, na quaresma a gente costuma fazer alguma penitência na quaresma, naqueles 40 dias de quaresma, para a gente puxar para a gente aquele espírito de penitência, né? Que é o próprio da quaresma, né? E mostrar algum sacrifício, né? Alguma penitência, né? Então, às vezes a pessoa faz uma promessa assim, não vou comer doce durante a quaresma. Ótimo. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso, né? Você tem que lutar. Às vezes você está tão acostumado a comer um docezinho sempre que você vai sentir falta daquilo, vai ter que lutar contra aquilo. Realmente vai ser uma luta para você. Ou então você não vai tomar café de manhã, né? Outra, né? Ou você não vai comer carne vermelha, outra. Dá para lutar. Mas às vezes a pessoa coloca alguns objetivos que não alcança, né? Então, não vou beber água durante a quaresma. Caramba, não vai conseguir. Então pense bem antes. Muitas dessas propostas, dessas vontades nossas, é o demônio que coloca pra gente. Ah, mas não comer doce é muito fácil. Fala que você não vai beber água. Para quê? Para que eu não consiga cumprir e cometer um pecado. Então cuidado quando for jurar, quando for fazer um voto, quando for fazer uma promessa, quando tiver um propósito, de cumprir o seu propósito, a sua promessa, Se não vai conseguir, vai no sacerdote. Estou falando assim, gente, de uma forma geral, né? Vamos lá. Nem sempre a gente tem controle de tudo. Então eu prometo que eu vou todo dia à missa. E de repente um dia eu tive que trabalhar, a missa eu vou no final do dia, a hora que tem a missa, e quando eu estou voltando do trabalho tem um acidente. No trânsito, eu estou dentro do ônibus, o ônibus não consegue parar, engarrafamento, leva 1 hora dentro do ônibus, na hora que o ônibus chega lá na igreja, a missa já acabou. Não fui eu o responsável por não ir à missa, né? Fatores externos aconteceram para que eu não conseguisse ir. Não é disso que eu estou falando.
O que eu estou falando é que aí eu posso ir, mas está chovendo, me dá uma preguiça, eu não vou. É para aí, você prometeu. Né? Então, quando prometer, promete sabendo que pode acontecer alguma coisa. Para que você não falte a sua palavra com Deus. Né? Você tem que honrar a Deus. E o honrar a Deus aí, eu queria falar um pouquinho mais sobre honrar a Deus. Né? A gente vê hoje em dia um mundo onde Deus está sendo esquecido. E eu fico assim impressionado que às vezes a gente ouve pessoas falando coisas, ou convive com pessoas que vivem em determinadas situações e a gente não se levanta para defender a Deus, não se levanta para defender a Nossa Senhora, não se levanta para defender a Santa Igreja Católica. É um momento da gente fazer isso, né? Eu já passei por situações como essa de pessoas que de alguma forma ofendiam a Deus e ofendiam a Nossa Senhora e eu tive que me levantar para tentar defender. Nós temos que fazer isso. Principalmente, hoje em dia, um dos modos de honrar a Deus é defender a igreja, que tem sido muito atacada. Então, defender a Deus, honrar o seu santo nome, é também defender a igreja, defender os seus santos, a devoção, defender a Sagrada Escritura. Hoje em dia está precisando fazer isso tudo. Como se isso aí fosse uma coisa que não era mais da nossa responsabilidade, porque antigamente ninguém atacava dessa forma. Hoje em dia, sim. Então, honrar a Deus é a gente se defender. Defender a Deus, a nossa fé, né? Mostrar a nossa fé, expressar a nossa fé aos outros. Isso é tudo uma forma de honrar o nome de Deus. Tá bom? Entendemos? Eu vou terminar esse vídeo aqui, só vou dar uma olhadinha, porque eu estou achando que teve um probleminha aqui no celular, tá? E já volto para gravar o outro vídeo.